Nesse vídeo você vai entender por que pessoas mais ricas não têm direito a aposentadorias melhores. Você vai entender por que uma parcela do seu salário é comida pelo INSS e vai entender por que você está pagando dinheiro demais para o governo, mas pode recuperar a parte disso. Então não perde o conteúdo desse vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel, eu sou um dos sócios aqui da Bonet, uma empresa especializada em finanças e tributos, principalmente na área da saúde. Para entender todo esse assunto de aposentadoria e INSS, primeiro a gente precisa entender o que é o INSS. O INSS, propriamente dito, é o Instituto Nacional de Seguro Social. Ele é uma instituição que visa, resumidamente, recolher uma quantia da remuneração das pessoas para voltar isso para elas lá no final da carreira. Então ela é responsável pela aposentadoria das pessoas. O INSS, quando a gente se refere àquela parcela que sai do seu salário todo mês, ele na verdade não é um imposto. Ele é uma contribuição que você faz para o INSS mês a mês para guardar esse dinheiro que retorna para você na sua aposentadoria. Então você tira um dinheiro, se destaca uma parte do seu salário todo mês, de pouquinho em pouquinho, como se fosse uma reserva, uma poupança que vai voltar para você quando você completar os seus anos de carreira. Então é de se imaginar que pessoas que recebem mais, que têm uma renda maior, contribuem mais para o INSS, deixam mais dinheiro lá guardado, então vão ter aposentadorias maiores. Mas isso não é verdade necessariamente. Isso porque o INSS estipula limites de recolhimento desse imposto. Ou seja, não importa quanto você trabalhe, você só pode recolher esse imposto, só pode guardar essa contribuição até um certo limite. Para entender por que esses limites existem, eu vou usar uma analogia. Vamos lembrar daquela fábula da cigarra e da formiga, onde a formiga guarda comida, trabalha no verão para guardar comida para o inverno, certo? Então vamos pensar que o contribuinte, a pessoa que paga o imposto, é a formiguinha trabalhando no verão para guardar essa comida para ela poder consumir no inverno, ou seja, uma pessoa que trabalha durante a sua idade produtiva e descansa durante a sua aposentadoria, certo? O problema é que não existe só uma formiga no formigueiro, né? Existe todo um conjunto de formigas e além de existirem todas essas formigas que trabalham no verão para descansar no inverno, também existem formigas que trabalham no inverno para descansar no verão. Para a comida não apodrecer, vamos dizer assim, para a comida continuar fresquinha. Então, tem formigas trabalhando no verão, gerando comida que vai ser consumida pelas formigas que estão descansando no verão. Da mesma forma, essas formigas que estão descansando no verão vão trabalhar no inverno para alimentar as formigas que estão descansando no inverno. Ou seja, existe uma troca. O problema é que não importa o quanto a formiga trabalhe no verão, o quanto ela se esforce, o quanto ela guarde de comida, o que ela vai consumir no inverno não depende do trabalho dela, depende do trabalho das outras formigas. Então, se a formiga trabalhar muito no verão, mas as formigas não trabalharem muito no inverno, ou tiver menos comida disponível, as formigas que trabalharam muito no verão vão comer menos no inverno. Não depende só delas. E a previdência funciona da mesma forma, as aposentadorias funcionam da mesma forma. As pessoas que estão trabalhando hoje estão gerando dinheiro, estão gerando caixa, estão recolhendo INSS para pagar as aposentadorias das pessoas que estão aposentadas hoje. Porque o dinheiro, se esse dinheiro ficasse parado nos cofres do INSS, ele perderia valor com o tempo. Agora, essas pessoas que estão trabalhando hoje e que vão se aposentar daqui a 20, 30, 40 anos, vão receber dinheiro das pessoas que estarão trabalhando lá no futuro. E agora vamos imaginar que o Brasil está num ótimo momento, produtividade econômica máxima, zero desemprego e a renda média lá em cima. Isso significa que se não tivesse limite, as pessoas iam recolher uma proporção do salário delas de INSS e pela economia estar boa, esse valor ia ser bastante alto. Só que quando elas fossem se aposentar, agora vamos imaginar que lá daqui 30, 40 anos elas vão se aposentar e a economia já não está tão boa, o desemprego está mais alto, a renda média diminuiu e a população também encolheu. Isso significa que para cobrir essas aposentadorias recolhidas aqui, guardadas aqui, essas pessoas aqui vão ter que trabalhar muito mais. Ou melhor, se a economia está ruim, significa que o INSS não vai ter dinheiro para arcar com todas essas aposentadorias, certo? Uma solução seria aumentar
a alíquota do INSS, a porcentagem do INSS que sai do salário dessas pessoas aqui no futuro. Mas isso deixaria muita gente insatisfeita, né? E quanto maior o imposto, maior é a sonegação e menor a vontade que as pessoas têm de pagar esse imposto. Então o governo precisa achar aí um equilíbrio do quanto cobrar. Então a solução que o governo encontrou foi estabelecer limites de recolhimento. Ou seja, você pode trabalhar muito, você pode trabalhar um pouco menos, mas você sempre vai recolher até um certo tanto de INSS. Assim, o governo consegue garantir que você vai receber tudo que você recolheu. Bom, e quais são esses limites? Isso depende da tua modalidade de trabalho. Se a pessoa trabalha como autônomo, recebe na pessoa física, ela vai pagar uma alíquota, que vai até 20% da remuneração dessa pessoa. Essa pessoa vai provavelmente ter o INSS destacado já pela fonte pagadora. Então a empresa que está pagando, no caso de médicos e psicólogos, o plano de saúde que faz esse pagamento na pessoa física, já destaca esse INSS da remuneração e a pessoa recebe o salário líquido. E a empresa já destina esse dinheiro para o INSS da pessoa, para a aposentadoria, para a reserva de aposentadoria daquela pessoa. Essa alíquota vai até 20%, e se essa pessoa recebe mais de R$ 7.500 por mês dessa fonte pagadora, ela só pode pagar de INSS 20% desses 7.500, daí em torno de R$ 1.500. Então a pessoa, se ela recebe mais de R$ 7.500 por mês, ela só pode recolher para o INSS R$ 1.500, aproximadamente. Já as pessoas empregadas em regime CLT pagam uma alíquota de até 14%. Da mesma forma, as empresas que pagam esses funcionários já destacam isso da folha de pagamento e pagam efetivamente para o funcionário o salário líquido e fazem a destinação desse valor para o INSS, para a reserva de aposentadoria daquela pessoa. A alíquota do CLT vai até 14% e o teto de recebimento de salário é o mesmo, ou seja, se essa pessoa recebe até R$ 7.500, ela paga 14% do salário de INSS. Se ela recebe mais de R$ 7.500, ela vai pagar o teto de recolhimento, que é 14% desses 7.500, que fica em torno de R$ 1.050, mais ou menos. Já aquelas pessoas que são empresárias, elas normalmente recolhem esse INSS em cima do prolabore que elas recebem. Porque o que elas recebem de lucros, dividendo das empresas que elas são sócias, hoje é isento de qualquer imposto. Então as pessoas que são empresárias, elas recebem lá o prolabore e elas destacam, em média, dependendo do regime tributário, 11% desse prolabore para o INSS. E o teto de recebimento funciona da mesma forma. Se essas pessoas recebem de prolabore mais de R$ 7.500, elas só podem pagar até 11% desse limite de R$ 7.500, que dá em torno de R$ 860, certo? Então, revisando, o teto de recolhimento para o autônomo é cerca de R$ 1.500 e pouquinhos reais, para o CLT R$ 1.050 e para o autônomo R$ 860 por mês. Mas o que acontece quando a pessoa tem diversas fontes pagadoras? Ou seja, ela atende diversas empresas como autônomo, ou ela atende como autônomo e tem uma empresa, ou ela é CLT não exclusivo e tem um MEI, por exemplo. Esses casos muitas vezes geram alguma confusão, porque independente do número de fontes pagadoras que você tiver e da renda que você tiver em cada uma, o teu teto de recebimento e o teu teto de recolhimento é sempre o mesmo. E ele funciona para a soma de todas as rendas. Ou seja, se você recebe de duas fontes pagadoras e essas duas fontes pagadoras estão te pagando mais de R$ 7.500 e recolhendo o INSS lá naquele teto, você está recolhendo o INSS dobrado. Porque uma das fontes já recolhe o seu teto de recolhimento e tudo que a outra fonte recolhe já ultrapassa o teto na soma total. Então, isso significa que tudo que você está recolhendo na outra fonte está indo basicamente para o lixo. Você não vai receber esse dinheiro de volta lá na sua aposentadoria e muito provavelmente você só vai descobrir isso lá no momento de se aposentar, porque o governo não te avisa se esses valores estão sendo excedidos. Mas a gente está aqui para te avisar e também para contar que parte desse valor pode ser recuperado. Como que isso funciona? O governo te dá a opção de entrar com um recurso para recuperar valores que você pagou a mais. Se você fizer a conta certa, comprovar isso, você pode recuperar esse valor. E você não só recupera esse valor dos últimos 5 anos, como recupera isso com correção monetária. Isso é corrigido pela Selic acumulada mais 1%.
o que dá aí mais ou menos, se você recuperar o valor dos últimos 5 anos, um aumento de 30%. Então você recebe 130% do valor que você pagou a mais nos últimos anos. Se você quer saber uma estimativa do quanto você pode receber, a gente vai disponibilizar aqui no link na descrição uma calculadora 100% gratuita, onde só com as informações do seu último imposto de renda você consegue calcular mais ou menos se você tem algo a receber ou não dos últimos 5 anos. E para saber o passo a passo de como fazer isso, como descobrir os valores, como consultar lá no meu INSS, o seu extrato de recolhimentos, né, no CNIS, no Cadastro Nacional de Informação Social, você pode consultar o extrato exato dos seus recolhimentos e ver se tem algo a maior ou não. E também, para fazer o processo administrativo de solicitação de recuperação desses créditos, a gente ensina o nosso guia prático, também totalmente gratuito, que está no link aqui na descrição, que a gente explica exatamente o que são os limites, como é que funciona e como você faz esse processo de consulta dos valores e solicitação da recuperação desses valores. Mas o cálculo e a solicitação desses valores pode ser um pouco capciosa. Então é importante contar com um profissional ao seu lado, com o seu contador, com o seu advogado ou com um aboné que pode te ajudar a calcular exatamente os valores corretos a recuperar, te auxiliar nesse processo de recuperação e evitar dor de cabeça mais para frente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil para você. E se você quiser, você pode seguir a gente aqui no YouTube e lá no nosso Instagram ou no nosso site para saber mais sobre esse e outros assuntos relacionados a finanças e tributos da área da saúde. Muito obrigado e até a próxima.